1 aos Coríntios, capítulo 2, irmãos. Nós vamos ler do verso 1 a seguir, depois também nós vamos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 5, né? Graças a Deus. Eu achei que depois do culto de domingo ninguém ia vir na igreja hoje, mas parece que aumentou, né? Não é fácil não, igreja, mas Deus é Pai, né? E Ele nos ama e Ele vai nos dar graça para chegar a essa perfeição que precisamos chegar. Esse amor ágape, né? Esse amor Pai, essa é a essência do cristianismo. Coríntios capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Amém? Agora, aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 8 a seguir. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais como necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Alcance água para mim ali, fazendo um favor, né? Obrigado. Se há uma coisa, igreja, que nós temos que pôr diligência nisto, a estrutura que nós temos espiritualmente dizendo, a estrutura de cada um de nós, a idade espiritual de cada um de nós. Eu, quando a igreja era mais pequena, que a gente tinha condição, eu costumava visitar os irmãos, assim, especialmente os mais recém-batizados, e eu perguntava para eles 3 perguntas para ajudá-los, né? Dizia: irmãos, entre justificação, santificação e novo nascimento, ou batismo do Espírito Santo, em que etapa os irmãos estão? E muitos ficavam assim, e às vezes não sabia explicar. E aí eu ia detalhadamente explicando, né? E isso ajudava muito. E se tem uma coisa que você deve saber, deve entender, é qual está a sua altura espiritual, né? A sua idade espiritual. Primeira coisa, né? O que começa nas nossas vidas é o novo nascimento, né? É aquela fé que já é um dom de Deus, um presente de Deus.
Porque Efésios capítulo 2 diz que pela fé sois salvos, pela graça sois salvos, isso quer dizer pela fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então tudo começa com fé, né? Então aquilo é algo que você já vem de Deus com aquilo, porque essa fé que você já vem com ela, é o que te faz ouvir a palavra de Deus e crer. Por isso diz, né, São João capítulo 8, que os que são de Deus escutam as palavras de Deus. Então a fé que está em você faz com que você escuta de bom grado a palavra de Deus e conecta, né, aquela palavra em você. E aí é onde São João 5,24 diz que você passa da morte para a vida. Ou seja, começa em você gerar uma nova vida espiritual. Amém? E aí essa palavra com o tempo, aí você nasce ali a partir de fé, depois vem virtude, né? Você vem com poder, você começa a adquirir forças, poder para começar a vencer as lutas, as dificuldades, as tentações. E aí depois disto vem a ciência, que é o conhecimento espiritual. Entenderam? Você tem que ter conhecimento. E através deste conhecimento, à medida que você vai subindo em cada um desses degraus, isso deve ir aumentando em você. Porque se você pegar ali, né, como nós já meditamos outra vez ali, falando sobre a estatura de um varão perfeito, se em vós houver e aumentar estas coisas, não é só haver, mas aumentar. Agora, como é que aumenta? Colocando toda a diligência. É como eu sempre falo, você não pode comparar um cristão que ele está assiduamente nos cultos, e ele não apenas vem nos cultos, mas ele presta atenção na palavra, ele come a palavra, ele não só aqui no culto, mas depois ele medita naquilo que ele ouviu. Você não pode comparar com alguém que vem de vez em quando. Por isso o profeta diz, né, na mensagem de identificação, que se você não tem uma igreja onde ir, você irá decrescer espiritualmente. Você se desatualiza, você não tem aquele crescimento que deveria ter, porque a ordem é crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então você tem que crescer no conhecimento, né? Chega uma hora que o tempo tem que te fazer. É como outro dia uma irmã perguntando, né, ela achava que lá na rádio, quando as pessoas faziam uma pergunta, eu tinha um assistente do lado para ficar procurando as escrituras para mim, né? E ela ficou surpresa, ela disse, mas não fica alguém lá para procurar as escrituras para o senhor? Porque a pessoa pergunta e já em seguida o senhor vai falando da escritura. Eu disse, não, irmão, misericórdia, não precisa disso. Ah, mas como é que pode? Eu falei, irmã, Deus me deu um pequeno dom. E outra coisa, eu já estou com quase 40 anos com essa Bíblia na mão, né? Com 32 anos com essa Bíblia na mão, né? Ou quase isso, perdão. Então, se não tiver, né, um pouco já de conhecimento, então, ou não é verdade? É como um médico que está numa profissão por muito tempo, né? Chega uma hora que ele vai diagnosticar certos casos, claro que sempre tem coisas novas, ele tem que se atualizando, ele nos congressos, ou não é verdade? O mecânico ele tem que se atualizando, e Deus vai também nos atualizando, porque até o dia de Jesus Cristo eu vou estar aprendendo. Eu vou estar crescendo, né? Eu vou estar desenvolvendo tanto espiritualmente como ministerialmente. Isso é real. Na mensagem perguntas e resposta número 12, o profeta diz que todo dom ele começa como uma criança, né? Eu fiquei observando o Mornão cantando aqui. Não é fácil as primeiras vezes que você vai fazer algo, não é fácil as primeiras vezes se não houver alguém ali atrás com paciência, com dedicação, né, com zelo. E se a pessoa não tiver um pequeno chamado naquilo, então chega uma hora que a pessoa desanima. Mas você tem que saber que aquilo vai se desenvolvendo, aquele dom, ele mesmo vai achando o seu devido lugar, ele vai crescendo. Estão entendendo? À medida que você vai colocando aquilo diante de Deus, aquilo vai se aperfeiçoando. E chega uma hora, é como quando você vai se habilitar, né? Hoje, quase todo mundo que tem carro permite que o filho dê uma treinada aqui, treinada ali. Eu, quando fui me habilitar, eu nunca tinha pegado um volante na minha vida. E tive que fazer 10 aulas e se virar e fazer o exame, né? Então, eu ficava muito apreensivo. E eu nunca esqueço o instrutor, ele sempre dizia para mim, falou assim, Paulo, não se preocupe.
Não fica olhando para o câmbio na hora de engatar, perdão. Vai chegar uma hora que você vai ficar automático. Mas como assim automático? Você vai estar olhando para frente, a sua mão vai estar lá automático no câmbio, você vai pôr a marcha que é precisa ali, sem sequer preocupar, vai ficar tudo automático. E eu ficava pensando, será que isso vai chegar mesmo? E não é que chega, né? Então, as coisas, é como aquela irmã expressou na escola bíblica para o profeta, disse, eu queria dar um testemunho, irmão Bill. O profeta disse, sim, irmã, siga em frente. Ela disse, eu queria testificar que eu não sou o que preciso ser, mas também já não sou mais quem eu era. Dá uma olhadinha para trás e veja o quanto você já cresceu. Quantas coisas você já ultrapassou. E é isso que Paulo diz, deixa as coisas que para trás fica e prossiga para as que estão na frente de você. Mas ele diz, correndo com paciência a carreira da fé. Então você tem que ter paciência. Agora, você não pode se apressar e nem sequer também pode se apostatar e se acomodar. Porque veja que a exortação aqui é severa, não é? O escritor aqui da carta aos Hebreus, ele dá uma exortada, mas uma exortada severa. Ele diz assim, no qual há muito temos que dizer de difícil interpretação. Tem coisa que é difícil mesmo. Porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Então você tem que estar atento. Se você vem na igreja para aprender, principalmente culto de ensino, ou mesmo qualquer outro tipo de culto, não deixa nada te distrair, não deixa nada tomar sua mente enquanto você ouve a palavra de Deus, você fica atento, né? E às vezes eu chamo a atenção de vocês, mas é num bom espírito. Por exemplo, se um ventilador começou a dar problema, já é o suficiente para as pessoas tirar a atenção do que está ouvindo e ficar olhando para o ventilador e dando risada. Se alguém faz, então chama tudo, tira a atenção, quando você devia estar focado, não deixar perder nenhum mínimo detalhe, porque aquilo ali mais cedo ou mais tarde você vai ver que aquilo vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Mas a pessoa que distrai fácil, né? Então ele não consegue captar. Eu, quando estudava, os pouco tempo que eu tive para estudar, eu tinha uma técnica comigo. Eu sentava nas primeiras cadeiras. Eu nunca sentava lá atrás, sentava nas primeiras. Mas eu era um dos melhores da classe. Sempre sobressaía, porque eu não sentava lá atrás, eu sentava nas primeiras cadeiras, porque eu não queria ninguém tirando a minha atenção. Enquanto o professor falava, eu estava aqui, atento. Amém? E assim deve ser nós com relação às coisas de Deus. Nunca fica num ponto. Às vezes eu observo, criança distrai uma mãe, criança distrai uma tia, criança distrai uma pessoa que está cuidando. Eu fico pensando, será que essa pessoa está conseguindo antenar o que está passando no culto? Então, são coisas, irmãos, que depois o tempo vai passando e você fica desatualizado, você não consegue se desenvolver como conseguia desenvolver. E aí o inimigo vem e ele te pega numa hora de surpresa que você não está preparado, porque você não pôs atenção. E você tem que ser instruído. Amém? Tem que ser instruído. Porque devendo já ser mestre pelo tempo. Como eu disse domingo, nós estávamos falando para pessoas recém-convertidas, mas nós que já temos aí 10 anos, 20 anos, 30 anos de caminhada, gente, uma pequena encrenca ou que alguém se levanta contra a gente, isso vai ser obstáculo, quando isso para nós não devia ser nada. Deveríamos simplesmente orar por aquela pessoa, continuar lamando e falar, irmão, isso aí não é ele, é o inimigo que está por trás disso aí tudo, já isso vai passar, vamos tocando, amanhã um outro dia, vamos embora. Isso é o que tem acontecido, né? Como nós temos veteranos aqui, pessoas de 40 anos, 50 anos na fé. Por que essas pessoas perseveram? Porque tem que passar por cima disso tudo. Se você não conseguir passar, chega uma hora que você vai se estacionar e dizer, não, para mim não dá, chega, basta. Não. Claro, somos humanos, ficamos nervosos, às vezes falamos coisas que não devia falar, fazemos até algumas coisas, mas a palavra sempre vai nos trazendo, amém? E nós vamos andando, e nós vamos passando, e nós vamos indo, amém? Louvado seja Deus. Então, pelo tempo. Então chega uma hora que essas coisas têm que ficar, né?
como ele diz aqui, né? Sempre tem que estar trazendo os velhos rudimentos. Me perdoa, irmão, só para os irmãos entenderem o que seriam os velhos rudimentos. Hoje mesmo, eu conversando com o meu personal da academia, que vocês sabem, eu tenho que fazer 3 vezes por semana devido ao problema da coluna, que está adormecendo as pernas, e eu tenho que fazer acompanhado, porque eu tenho um desvio sério da coluna, tenho que fazer acompanhado, não posso fazer exercício sozinho, porque eu posso me machucar. E eu estava falando para ele, justamente ele é de uma denominação, e nós conversando, e eu dizendo isso para ele, e nós discutindo um assunto. Há pessoas que não conseguem frequentar uma igreja maior, uma igreja grande, uma igreja onde o pastor não pode estar todo dia falando com ele. Tem pessoas que ele só consegue se adaptar porque ele já foi criado assim, e é da natureza dele. Ele, não estou criticando não, estou falando para vocês entenderem, não é? Então, se todo dia o pastor não puder dar uma atenção para ele não puder antes do culto ir no escritório, depois do escritório, ou de vez em quando o pastor passar na casa dele, tomar um café com ele, conversar com ele, ele não consegue ir para frente. Aquilo está nele. Você entendeu? Agora, existem outros não, que ele vem, ele recebe a palavra, ele pega a sua porção, ele come, e às vezes passa, quando ele chega no escritório, até uma novidade, porque ele ora. Não estou criticando quem vai, é necessário ir. Eu ia quando era membro. Eu quero que os irmãos entendam que eu não estou generalizando. Mas a maioria, por exemplo, nem sequer vai. Eles pegam, capita, e eles vão se alimentando, e vão indo. Chega uma hora que eles até ajudam os que estão em dificuldade. E a igreja tem que entender, mesmo os mais velhos, que nós somos uma família. E uma família numerosa. É aquela família, como às vezes, né? Eu me lembro, a minha avó era mãe de 10, né? Ela teve 10 filhos, e o caçula dela, né? Ele era mais novo do que meu irmão mais velho. Quer dizer, o tio era mais novo do que o sobrinho. Por quê? Porque teve 10 filhos, geralmente com diferença de 1 ano e meio, quase 2 anos, de um para o outro. Então imagine você, quando o caçula nasceu, o mais velho tinha mais de 20 anos já. Agora, imagine você a escadinha, né? 10 filhos. Então quando um tinha 16, outro tinha 18, outro tinha 17, e nascendo ainda criança nova em casa. Agora imagine você, os irmãos mais velhos que tinham que trabalhar e escutando neném chorando à noite e a mãe acalentando. É aquele tempo a questão de dor de ouvido, tinha muito negócio de dor de ouvido que ponhava algodão, né? Óleo de máquina Singer, esquentava e tinha que... todas essas medicinas caseiras, né? Então tinha que colocar ali dentro do ouvido e não sei o que, e com garganta, não é como hoje, pega o carro, vai lá no UPA e já né? Resolve tudo. Naquele tempo tinha que ser, ela tinha a praticidade de ter as medicinas caseiras, né? E quantas vezes a criança chorava, e os irmãos mais velhos resmungando, rolando num canto da cama para o outro, porque precisava dormir para trabalhar no outro dia. E aí é onde nós também, como uma igreja, como uma família, nós temos que conscientizar disto. Tem pessoas que falam, misericórdia, mas aquele irmão dá licença. Calma, meu amigo, ele tem quanto tempo? Né? É como aquele irmão que derrichou o profeta por causa da pianista que estava tocando, né? Com o cabelo ainda curto, com a saia um pouco curta. E ele disse, como é que o senhor deixa ela tocar daquele jeito? Ele disse, irmão, ela é um bebê na fé. Amém? É um bebê. É uma recém-convertida. E a moça tem um bom espírito. Em outras palavras, é um bebê que já consegue ajudar. Então deixa o bebê ajudar. Amém? Louvado seja Deus. Mas as pessoas não entendem isso. Então ele chega a dar uma visão panorâmica e ele quer, por exemplo, padronizar e achar que todo mundo tem que ser daquele jeito. Não. Lembra quantos caminhos você já passou, quantos anos você já tem, né? Como eu estou dizendo, às vezes com 18, 19 anos de idade e nascendo irmãozinho pequeno ainda em casa. Então é uma família. E assim, e a mesma coisa tem que ser o pai não vai poder tratar aquela criança caçula com o outro de 20 anos que já está barbado, já está querendo casar e até casado. Então o tratamento tem que ser diferenciado, e se o pastor também não tiver visão para isso, nunca tem criança nova em casa, porque ele também não tem paciência. Irmão, eu não tenho paciência com essa molecada não tem paciência com
criancice não. Então, meu amigo, você está no lugar errado. Porque louvado seja Deus pelas crianças. Você não sabe o quanto que eu fico feliz quando essas crianças chegam, né? E eles vão conversar com você e animar. Tem um deles que quer pregar para o seu tempo todo. Ele te encontra e ele vai pregar. Porque pega, não sei o quê. Já viu criancinha nova? Eu não estou criticando, irmãos, eu só estou passando para vocês. Você já viu criança quando ele é pequeno, né? Então ele pega qualquer coisinha para ele é novidade. Deixa eu te contar, pai, porque eu bati o pau lá, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque não sei o quê, e não sei o quê, porque eu sou bravo, porque eu faço, porque acontece, pai, é verdade, Você é demais. É assim, né? Essa é a vida. Mas vamos lá, vamos meditar um pouquinho, amém? Então, essas coisas nós temos que aprender, que tem essas fases, só que nós não podemos ficar agora. Você já imaginou um molecão de 18 anos, não vamos exagerar de 18 não, mas de 12, 13 anos, e onde é que ele está, até já junto com os amiguinhos, a mãe tem que chamar ele, porque tem que trazer a mamadeirona dele para dar mamadeirona para ele tomar leite. Vocês acham que está certo um negócio desse? E tem pessoa que espiritualmente ele quer agir assim, né? Tudo machuca ele, tudo deixa ele dolorido. Então sempre ele tem que tratar ele com aqueles velhos rudimentos do evangelho, sempre bajulando ele um pouquinho, dando um agrado para ele. Toma uma mamadeira aí, irmão. Chega uma hora que, diz o profeta, você tem que comer coisa sólida, não é verdade? Deixa a mamadeira para as crianças pequenas, deixa o agrado para os pequenos, vamos ser mais maduros, entenderam? Aqui na mensagem, o que é o Espírito Santo, o profeta diz no 86, estamos no tempo do fim, ouçam. Isto aqui o Espírito Santo faz, o Espírito Santo através da justificação. Vê? Apenas uma sombra clara disso, o Espírito Santo através da santificação, uma sombra um pouquinho mais forte disso. O Espírito Santo através do batismo disto, uma sombra mais escura. Agora o Espírito Santo através da restauração da sua própria pessoa, estando aqui, realizando sinais, maravilhas, como ele fez no princípio. Você me chamará de santo rolador de qualquer forma, se você quiser, você pode começar agora. Ouça, irmãos, ouçam isto. Todas as mesas estão cheias de vômito. Não existe nenhum lugar limpo. A quem ensinará ele a ciência? É disso que o escritor aos Hebreus está dizendo. A quem vai se ensinar o conhecimento, a ciência? A quem fará ele conhecer e entender a doutrina? Aos tirados do leite e os arrancados dos peitos? Não a bebezinhos, bebês presbiterianos, bebês metodistas, bebês pentecostais, né? Bebês luteranos, bebês nazarenos. Ele deseja encontrar alguém que esteja disposto a apartar-se dos peitos e a comer carne sólida. Deus deseja isso. Porque, como eu estou dizendo, se você vê uma criança que passa aí da idade de meninice e ele ainda quer viver mamando, chupando chupeta escondida, tem alguma coisa errada. Alguém está passando a mão na cabeça dele demais. Alguém não está deixando ele tomar o curso da vida que precisa tomar. Então, a própria natureza ensina que ele vai desenvolver. Mas se ficar muito passando a mão, vai chegar uma hora que... né? Eu já vi famílias, sem crítica, mas só apenas observando, que o cidadão tem que ficar ciscando a comida, tirando a cebolinha, não gosta de cebola, tem que tirar isso aqui que não gosta, que não sei o quê, e já com a barba branca e a mãe que faz o prato de comida para ele. Deixa eu fazer porque fulano não gosta disso, passando a mão na cabeça. Está entendendo? E se não tomar cuidado, o pastor fica com tanto medo de perder os membros, que ele tem que ficar escolhendo o que está pregando. Isso eu não posso pregar isso, que se eu pregar isso, a irmã lá, não sei não, ela não volta mais não. Se eu pregar isso aqui, eu acho que o irmão lá, irmãos... Até quando nós vamos passar a mão na cabeça? Eu acho que chegou a hora de crescer, né? Crescer.
Os tirados do leite e os arrancados dos peitos, não a bebezinhos presbiterianos, bebês metodistas, bebês pentecostais, bebês luteranos, bebês nazarenos. Ele deseja encontrar alguém que seja disposto a apartar-se dos peitos e a comer carne sólida. Aqui está, porque é preceito sobre preceito, preceito e linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali, pelo que por lábios trêmulos e por outra língua falará esse povo, a qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, é o refrigério, mas não quiseram ouvir o Espírito Santo. Agora, se você vê regra sobre regra, preceito, tem pessoa que ele acostuma a viver só dentro de regras. É como eu falei outro tempo atrás aqui, irmãos, quem que não gosta de um culto exortativo? É bom, nos desperta, mas espera aí, será que, vamos dizer assim, todo dia o pai vai ter que ficar chamando a atenção dos filhos mais velhos, barbados já, que sabe suas obrigações, sabe que tem que levantar cedo para o seu trabalho, todo dia vai ter que estar despertando eles e falando a mesma coisa? Não está certo. E tem pessoa que fala: não, eu gosto de culto assim mesmo, eu gosto de culto que chacoalha mesmo, eu gosto de... Irmão, eu gosto de ver o rei comer. Pelo amor de Deus, irmão, eu não quero saber de rei não. Eu quero ouvir a palavra de Deus e eu quero ter o meu sentido exercitado para captar ela e cuidar das minhas obrigações, sem precisar chicote. Estão entendendo? Mas tem pessoa que ele ama isso, então ele fica na cama enquanto a mãe não vai lá e dá uma chinelada nele, ele não levanta. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa para nós, na revelação dos 7 selos. Não, perguntas e respostas sobre o selo. Eu já falei isso aqui não sei quantas vezes, mas hoje temos que falar novamente. Tem coisa, irmãos, é lá e aqui. Tem coisa que você tem que tolerar, e se você não tolerar, você vai arruinar aquela pessoa. Ele pode seguir sendo um cristão, eleição ninguém tira de ninguém. Só que tem uma coisa, a pessoa pode ficar com sequelas, como há crianças com traumas, enquanto ele viver ele vai estar com aquele trauma. Porque às vezes ele viu coisa que não deveria ver, ele ouviu coisa que não deveria ouvir, e ele aprendeu coisa que não era para a idade dele aprender. E é por isso que a maioria das crianças hoje não tem aquela alegria, aquela felicidade que os outros antigamente tinham. Porque hoje eles não ganham de presente uma boneca, não ganham de presente um carrinho, eles não têm aquele entretenimento como a gente tinha, que uma lata era o suficiente para fazer um carrinho, brincar a tarde inteira e sorrir, gritar e correr. Hoje eles pegam uma idadezinha, já ganham um tablet, já ganham um celular, e a questão aqui agora é só, e aquilo ali não é educativo para ele, aquilo ali não vai ajudá-lo, aquilo vai atrapalhar, aquilo vai antecipar o conhecimento dele, coisa que ele deveria conhecer só quando ele tivesse já com o sentido mais exercitado, ele está conhecendo agora, e aí é onde você vê a dificuldade. Mas vamos lá, então tem coisas que às vezes um irmão pergunta para você, eu mesmo, pessoa já perguntou várias vezes coisas para mim que eu não falo, eu só ouço e busco graça de Deus para não ficar uma chateação, mas eu prefiro não entrar naquilo, eu prefiro não falar sobre aquilo, porque a pessoa ainda não está capacitada para ouvir. Entenderam? Só para os irmãos terem uma ideia, tem jovem que às vezes ele está numa idade assim que ele não está muito atento para aprender da palavra de Deus, e ele, já aconteceu com alguns aqui, e pelo mundo inteiro acontece isso, e de repente ele passa aí, ele faz um supletivo, ele vai para a faculdade, chega lá, ele pega um professor lá de filosofia, um professor ateu lá, ou qualquer um socialista, qualquer coisa, e aí enfia na cabeça dele que Deus não existe, certo? Ele é ateísta, que Deus não existe, que isso tudo, a religião simplesmente é só um meio de prender as pessoas, de interesses e tal, e ele se estriba naquele entendimento e ele nunca mais consegue ser uma pessoa normal. Agora imagine você, se até com coisa natural ele se estriba, agora imagine você tentar enfiar coisas que era para ele saber só daqui 5 anos, 10 anos, quando o Espírito Santo fosse revelar para ele.
e você vai ingerindo aquilo nas pessoas. Aí, como o profeta diz, cria uma igreja intelectual. Você vê uma criança, quando ele é muito pequeno, ele é muito ensinado para ele coisa de adulto, ele fica paranormal. Ele fica uma pessoa fora de si. Mas por quê? Porque a cabeça dele não conseguiu acompanhar tudo que ele precisava, ou tudo que tentavam colocar lá. E o profeta diz aqui na mensagem, o 7º selo, perguntas e respostas sobre o selo, ele diz assim: ontem à tarde, parágrafo 15 a seguir, ontem à tarde algo aconteceu em meu quarto que eu nunca serei capaz de esquecer. Veja você. E então vocês, cerca de 2 semanas atrás, algo aconteceu que eu nunca serei capaz de, enquanto eu viver nessa terra, eu nunca conseguirei me afastar disso. Veja então, mas ele disse, a igreja, vocês não estão supostos a conhecer essas coisas, então não coloque nenhuma interpretação em nada. Ele disse, isso foi para mim, e enquanto eu viver eu não vou esquecer, mas a igreja não deve saber isso. Entendeu? Eu vou dar uma deixa para os irmãos. Se você quer evangelizar sua mulher que não é crente, seus filhos que estão afastados, não fica falando problema de igreja perto deles, não. Não fica falando problema de irmãos que você sabe, não fica falando o que acontece. Ele vai ficar mais cético ainda cada dia que passa. Por quê? Porque automaticamente o diabo vai falar na mente dele, o que eu vou fazer lá? Aí quando você fala, você tem que voltar para a igreja, ele diz, voltar para ser igual a irmã que a senhora fica falando aí? Voltar para ser igual ao irmão que o senhor fica falando aí? Então tem coisa, irmãos, que nós danificamos. A igreja, vocês estão supostos a conhecer essas coisas, não estão supostos a conhecer, então não coloque nenhuma interpretação em nada a ver, apenas siga em frente. Amém? E somente recorde o que foi dito, viva uma vida cristã, vá à sua igreja, seja uma luz verdadeira onde você estiver, apenas arda para Cristo, e diga ao povo como você o ama, e apenas deixe que o seu testemunho seja com amor, o tempo inteiro, com as pessoas, vê? Porque se não for assim, você se enrolará em algo ali. E o que tem de gente enrolado por aí afora, eu vou dizer uma coisa para você, não é brincadeira. E ele não pegou um livro de macumbaria para se enrolar, ele pegou as mensagens, e com as mensagens ele se enrolou. Porque ele colocou na cabeça dele, ele interpretou, ele entendeu daquele jeito, e agora, meu amigo, só Deus, se ele der lugar para tirar aquilo dele. Captaram, irmãos? Talvez você ache que é um exagero dizer isso, mas vai para 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que a letra da própria Bíblia, ela mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso diz Romanos capítulo 12, não saiba mais do que convém fazer. Por isso que Paulo diz, nós falamos sobre mistério, mas mistério, a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, mas mistério entre pessoas perfeitas. Quem seria aquela pessoa perfeita? Aquela irmã já experimentada, como nós vimos domingo, que ele é capaz de suportar as provas, suportar os problemas, essa pessoa já está apto para isso, porque ele já atravessou essa fase, entendeu? Agora você vai encher de conhecimento a cabeça de uma pessoa, o intelecto de uma pessoa que não consegue suportar o que alguém que é contra ele. Ele não atravessou ainda a barreira do som, ele não está apto, ele não cruzou o véu ainda. Estão entendendo, meus queridos? Se não for assim, você se enrolará em algo ali, então você estará fora do trajeto usual. É o que eu estou dizendo. Como é que você vê criancinha de 10 anos cortando o cabelo como alguém adulto já corta, pintando o cabelo? Ele está fora de coesão, ele está fora do normal. Você vê menininha na escola de 8 anos, 10 anos, já passando batom, já usando modas. Ela está fora de cogitação. Na idade dela, ela deveria estar entretida com outras coisas, ela não teria que estar atualizada com moda, com o sistema do mundo. Entenderam? E por que muitas pessoas saem
chega numa hora, é como nós vimos nas outras mensagens de sexta-feira, se não tomarmos cuidado, nós enfiamos alguma coisa na nossa cabeça, e o diabo não faz uma cerca aqui para nós e põe na nossa cabeça que quem está certo é só nós, os outros lá para fora, todo mundo está errado, só nós aqui por dentro que está certo. Irmãos, isso é coisa do capeta, e são coisas de pessoas que estão enroladas, o diabo enrolou eles, porque o profeta não creu nisso, e os apóstolos nunca creram nisso, nem Jesus creu nisso. Porque quando ele estava pregando, alguém estava pregando e não queria se associar com ele, os discípulos assim, pode proibir ele, porque ele não está aqui com nós. Jesus disse, deixa ele falar. Se ele está falando por mim, ele não pode ser contra mim, deixa ele falar. Amém? Mas as pessoas, eles querem proibir, de alguma forma eles querem isolar você, quer afastar as pessoas de te ouvir, porque você não consegue ver do jeito que ele vê, você não entende, então você não está no arrebatamento, você está fora disso. Irmãos, são pessoas enroladas, pessoas que aprenderam letras, se enrolaram nela fora de época, pessoas novas convertidas que encheu a cabeça de letra, quando na verdade, se você pergunta para ele, irmão, você já recebeu o Espírito Santo? Ele diz, irmão, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Ele nem sabe como é que os sintomas de um Espírito Santo. Agora, se você perguntar sobre qualquer parte da mensagem de letra, ele conhece e discute doutrinas. Doutrinas quer dizer de conhecimentos. Você estará fora do trajeto atual. Veja, todas as vezes que você tenta fazê-lo, você faz aquilo. Vê? Então simplesmente não tente fabricar nenhuma interpretação. Especialmente nessa noite, quando aquele selo se abrir na sua frente. Veja, não tente interpretá-lo, você apenas siga em frente e seja humilde. É o que não fazem. Né? Siga em frente com a mesma mensagem simples. Agora você diz, irmão Brana, é isto, nós sendo a igreja do Deus vivo, nós deveríamos, porque essa é a alegação. Não, irmão, mistério é para a noiva mesmo, conhecimento é para a noiva mesmo, o profeta disse. Presta atenção, veja, aqui, eu gostaria de dizer bem, por que não posso? Eu deveria ter, não, agora não, amém? Se você seguir a leitura, você pode ler depois, perguntas e respostas sobre o selo, você vai ver que ele diz, isso terá que dar em algo primeiro. Ou seja, Deus vai ter que ver você preparado e Ele mesmo vai trabalhar com você. Amém? Só para você ter uma ideia, para encerrar, aqui na mensagem no 7º selo, 298, o próprio nosso querido irmão Brana se meteu em problema com isso. Entendeu? Ele fala aqui no 293 e seguir. Eu disse, eu não sei. Eu disse, eu entendo de pescaria. Agora eu disse, a primeira coisa que você faz, ele vendo isso numa visão. Aqui está a forma que é feito, você vê todos os peixes por ali, você tem que puxar a isca. Bem, isso é exatamente a tática da pescaria. Então eu disse, puxe a isca. Agora vocês viram, quando eu puxei a isca a primeira vez, agora o peixe foi atrás dela. Mas eles eram pequeninos, e é exatamente assim como eles estavam pegando. Então eu disse, então vocês estarão estabelecidos. E eu a puxei na margem, e peguei um peixe, mas ele parecia uma pele sobre a isca, era tão pequenino. E então eu estava ali de pé, e algo disse, eu lhe disse para não fazer isto. Ou seja, quando Deus chamou ele para operar aqueles dons, era para ele chamar a atenção do povo através daqueles dons, mas não era para ele ficar explicando como o dom funcionava e como eles iam fazer para ganhar alma. Eu não tenho que ensinar ninguém a ganhar alma, como não se tem que ensinar um pato a nadar. Se Deus te chamou, Ele te equipa. Estão entendendo? Mas o profeta começou a ensinar os pregadores como eles deveriam fazer. Vocês têm que pescar, vocês têm que puxar a isca, vocês têm que fazer isso e fazer aquilo. E a repreensão veio, né? Então eu estava ali de pé e algo disse, eu lhe disse para não fazer isso. E eu comecei a chorar. Toda a linha estava embaraçada. Era disso que ele estava falando.
Porque no princípio foi pedido para ele não falar, ele apenas fazer o que tinha que ser feito. Por isso que ele falou: e agora eu estou pregando para vocês, e se vocês também não pôr atenção, vocês vão se embaraçar nisso. Irmãos, eu não quero embaraço para a minha vida. A minha linha estava embaraçada ao meu redor, assim eu estava ali de pé chorando, com a minha cabeça inclinada assim. Eu disse: Deus, me perdoe, eu sou uma pessoa estúpida, Senhor, não, me perdoe. E eu estava com aquela linha, e aquilo que eu tinha na minha mão era um sapatinho de neném, mais ou menos desse tamanho, e eu tinha aquele cordão, era como uma grossura do meu dedo, mais ou menos de meia polegada, e os linhóis daquele sapato era mais ou menos do tamanho de menor do que um 16 avos, provavelmente de uma polegada, ou nos linhóis, aquela aberturinha. Ele está falando dos buraquinhos do sapato de um bebê, e ele estava com uma linha que era da grossura do dedo dele, e ele estava tentando passar aquela linha da grossura do dedo dele dentro daqueles linhóis, aqueles buraquinhos do sapato da criança. Veja o que uma pessoa é capaz de tentar fazer. É a mesma coisa de você tentar ensinar algo para uma pessoa, quando na verdade, ou você pegar uma criança de 6 meses e você cortar a carne e querer que ele coma a carne, e se ele não comer, você vai bater nele. Gente, isso é estupidez, entendeu? Dá o que ele precisa comer, mas quando assim ele começar, tira essa mamadeira dele, por favor, fala para ele: agora você já tem condição, olha para ele, vê que ele está crescendo, ele está se formando, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que comer coisa mais sólida agora. E eu comecei a chorar, e toda a linha estava, e aquilo que eu tinha na mão era um sapatinho de neném, deixa eu saltar aqui, provavelmente de uma polegada, e eu estava tentando amarrar aquele sapatinho com aquele grosso cordão de uma polegada. Uma voz chegou e disse: você não pode ensinar a bebê pentecostais coisas sobrenaturais. Disse: agora deixe-os de lado. Amém? Deixe-os de um lado. Então, irmãos, é isso que acontece, né? E aí as pessoas, por exemplo, eles querem padronizar uma situação. Então acha que, por exemplo, toda pessoa está... Não, irmãos. É por isso que a gente ora e as pregações vêm assim. Um dia a pregação foca num assunto, fica às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses dentro daquele foco, e de repente muda o curso de novo. Agora o que é isso aí? As orações de vocês sobem até Deus, aí Deus provê o alimento que vocês estão precisando, e aí cada um pega a sua porção. Amém? E é por isso que às vezes, mesmo dentro de uma mensagem sobressalente, uma mensagem mais profunda, de vez em quando tem que sair um leitinho pelo meio. E tem pessoa que diz: mas só fica falando nisso, só fica falando isso. É como se perguntar para a mãe: mas todo dia essa mesma madeira, é leite com quick, é leite com Toddy, é leite com café, mas é o que eles gostam, é o que eles precisam. Estão entendendo? Todo dia arroz, feijão, bife e salada, todo dia arroz, bife, é o padrão do dia a dia. E se você tirar ele, o que vai acontecer? Você vai se tornar um americano na vida, come panquecas, hambúrguer, e daqui a pouco você está assim, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que comer uma comida balanceada. E Deus não te quer nem obeso e nem magrelo, Ele tem um padrão para você. Amém? Que Deus seja louvado. Deus os abençoe. Vamos nos pôr de pé. Sim. 7º selo, irmã Gisela, 7º selo, 293 a 298. Tá bom? Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos, Senhor, ajude-nos, somos teus filhos e precisamos. O Senhor sabe a idade que nós estamos e o que nós necessitamos. Então, se alguém está tentando empurrar carne, Senhor, sólida na garganta de um pequeno bebê, tenha misericórdia e não permita que ele morra engasgado. Mas se também, meu Deus, há adultos no nosso meio com uma mamadeirona de cereal do lado, Deus, tira dele, ensina ele que ele precisa comer coisas que sustenta ele, ajude ele, tira toda a meninice de nós, como também toda a idade prematura que chegou. Seja misericordioso, não nos deixe com trauma, mas sermos cristãos livres, crescendo em Cristo Jesus, no conhecimento e na graça do Senhor.
E com o tempo nós vamos se tornando mestre dessas coisas necessárias para cada um de nós. Como o filho mais velho é mestre, ele vê o irmãozinho brincando, ele diz, não vai que você vai se machucar, para que você vai cair, porque ele já passou por ali, ele se tornou um mestre daquele curso. E da mesma forma é assim, exortando um ao outro em amor, diz a tua palavra. Faça isso conosco, Pai. Nós estamos necessitados e precisamos do auxílio de todas as juntas, de todos os membros trabalhando junto, para o crescimento dessa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.